Olá, sou o pastor Júnior Assunção e vou continuar com vocês apresentando o livro As Disciplinas Espirituais. Hoje nós vamos observar o capítulo que fala sobre evangelismo, que aqui no livro Disciplinas Espirituais é o capítulo de número 6, tá certo? Então, nesse vídeo nós vamos continuar observando o que diz para nós Donald S. Whitney no seu livro de disciplinas espirituais. Então vamos lá para as disciplinas espirituais. Então lembra que o livro Disciplinas Espirituais ele tem o propósito de nos ensinar, de nos demonstrar o porquê que nós precisamos entender corretamente as disciplinas espirituais. E nós já vimos nos vídeos anteriores que o autor diz ou nos leva a entender que as disciplinas precisam ser praticadas com um propósito. E o nosso propósito como crentes, como cristãos, é nos conformar à imagem e semelhança de Jesus Cristo, tá certo? Então esse é um ponto que nós precisamos nos apegar, precisamos literalmente colar em nossos corações. O propósito das disciplinas espirituais é nos conformar à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então hoje, nesse vídeo, nós vamos observar o evangelismo com o propósito de alcançar a piedade. Ou seja, o evangelismo também é uma disciplina espiritual. Mas será, pastor, que o evangelismo é uma disciplina espiritual? Nós vamos ver nesse vídeo que sim, o evangelismo é uma disciplina espiritual que precisa ser praticada. Então o evangelismo é algo que se espera do cristão. Isso nós não temos dúvidas, não é verdade? Que nós temos que evangelizar. O mandato do Senhor Jesus, o mandato missionário, para que nós façamos discípulos. E aí nós vamos observar alguns textos que vão nos ajudar a entender isso melhor. Então, o que é o evangelismo? Nós estamos vendo que ele é uma disciplina espiritual, mas o que ele é na prática? Como que ele funciona como disciplina espiritual? Evangelizar é apresentar Jesus Cristo no poder do Espírito Santo a pessoas pecadoras, para que elas possam vir a depositar a sua confiança em Deus por meio dele, a recebê-lo como seu Salvador e a servi-lo como seu Rei na comunhão de sua igreja. Essa é uma das definições de evangelismo. Claro que se você ler em outros livros você vai encontrar outras definições, mas a definição do livro que nós estamos vendo, de Donald Whitney, é essa. E é para mim uma definição bem coerente do que nós devemos entender sobre o evangelismo. Então, por que o evangelismo é esperado de nós? Já que é algo que nos faz a nos conformar à imagem e semelhança de Cristo. Primeiro, o próprio Senhor Jesus Cristo ordenou que testemunhássemos. E nesse sentido, testemunhar é o que? Demonstrar para as pessoas aquilo que Deus fez nas nossas vidas, aquilo que a obra de Jesus Cristo produziu em nossos corações. Então é esperado porque Jesus Cristo ordenou que nós fizéssemos isso. Olha aqui o que diz Mateus, capítulos 28, dos versos 19 a 20. Diz assim o texto sagrado: Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, essa é uma ordem do Senhor Jesus. Então, o evangelismo tanto é uma disciplina espiritual, que vai somar com a nossa vida cristã, com a nossa vida espiritual, como é uma ordem, um mandamento do Senhor Jesus, que nós façamos discípulos através do evangelismo.
Outro texto, Marcos 16,15, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. O evangelho precisa ser comunicado, precisa ser repassado para as pessoas, para que ele possa produzir o resultado esperado em suas vidas, mudança de vida, mudança de coração. Lucas 24, verso 47, em que o seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E aí, naquele período, né, para aqueles primeiros ouvintes, Jesus dando ali o ponto de partida, onde queria iniciar esse evangelismo. E aí vão ter textos que vão ampliar isso. João 20, verso 21, novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. João capítulo 20, verso 21. Atos 1 e 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aí o texto já ampliando, né, de forma mais ampla, chegando até nós, esse mandato, essa ordem do Senhor Jesus de pregar o evangelho, de fazer testemunhas e de praticar essa disciplina espiritual que é o evangelismo. Então, o evangelismo ele precisa ser praticado primeiro porque vai somar na nossa vida espiritual, mas precisamos entender, e aqui nós vimos os textos que nos ajuda a ter uma ideia ampla do que o Senhor Jesus queria para nós, como ordenança, né? Não sendo praticada por obrigação, mas sendo praticada por amor, sendo praticada por gratidão ao que Jesus Cristo fez em nossas vidas. Então, o evangelismo, ele precisa ser o quê? Revestido de poder. Quem que foi que nos enviou? Jesus Cristo. Então, nesse sentido, ele está nos revestindo desse poder para que nós possamos evangelizar as pessoas. Então, o poder do evangelismo e o Espírito Santo, ele vai atuar em nossas vidas para nos auxiliar no cumprimento dessa disciplina. Então, no instante que ele passará a habitar em nós, o Espírito Santo, ele nos dá o poder de testemunhar. Jesus enfatizou isso em Atos capítulo 1, verso 8, quando disse: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, quem nos dá o poder para isso é o Espírito Santo. Porque às vezes você pode pensar que você seja fraco, que você não tenha força suficiente para poder cumprir esse mandamento. Mas aí Jesus não só ordena que os discípulos façam isso, mas ele também diz como é que, por onde eles iriam encontrar força para cumprir esse mandamento. Então, se você se sentir fraco para cumprir essa disciplina, você já pode começar a observar que a força não vai vir de você mesmo, a força vai vir do Espírito Santo. O evangelho que compartilhamos tem em si o poder do Espírito Santo de Deus também, né? Olha o que Paulo diz, né, aos Romanos: não me envergonhe do evangelho. Aí ele diz o porquê, capítulo 1, verso 16: porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois do grego. Então, esse evangelho que nós compartilhamos tem um grande poder. Então, o que nos conduz a cumprir essa disciplina não é as nossas próprias forças, né? Nós somos fracos, somos limitados, mas o Espírito Santo nos capacita para isso. E Paulo entendia isso também, que esse poder para a salvação das pessoas vinha do Evangelho, do poder do Espírito Santo. Então, o evangelismo é uma disciplina espiritual,
que precisa ser praticada, como nós estamos vendo, mas uma disciplina que foi ordenada pelo Senhor Jesus e que deixou o poder para que nós possamos praticá-la. É até algo que pode até tirar até desculpas para pessoas que não praticam essa disciplina e querem dizer que não praticam por serem fracas, por não saberem os textos, por não se sentirem capazes. E não é mesmo essas pessoas. Eles precisam entender que quem nos capacita é Deus, através do Espírito Santo, como nós estamos vendo aí. Então, o evangelismo é o que? O transbordar natural da vida cristã. Todos nós devemos ser capazes de falar sobre o que o Senhor fez por nós e o que Ele significa para nós. Isso é importante a gente entender isso, que é algo que vai transbordar de nós, por gratidão, por amor, por você já estar praticando outras disciplinas. Então, consequentemente, isso vai gerar um transbordar natural e vai fazer com que nós sejamos capazes de falar sobre aquilo que nosso Senhor fez por nós e o que Ele significa para nós. Mas o evangelismo, meus amados, também é uma disciplina, pois devemos nos disciplinar para entrar no contexto do evangelismo. Isso não devemos simplesmente esperar que as oportunidades de testemunhar ocorram. Então, é pelo poder do Espírito Santo, é vindo pela força que Deus nos dá em Jesus Cristo, mas é algo que eu preciso também praticar. Seria como se Deus destrancasse uma porta para você, mas que você tivesse que ir pegar lá na fechadura e abrir. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, não, Deus vai abrir uma porta para mim. Ele vai destrancar, mas você vai precisar fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Abrir a porta, pegar lá na fechadura e abrir aquela porta e passar. Deus não vai pegar você, né, levantar você e colocar lá, passar pela porta. Você vai precisar fazer a sua parte. Em Mateus capítulo 5, verso 16, Jesus disse: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Então, é esperado de nós que nós façamos o quê? Glorifiquemos a Deus. E aqui nesse vídeo, como nós estamos vendo, glorificar a Deus através do evangelismo. Então, o evangelismo é esperado por nós e ele precisa ser praticado. Devemos pensar no evangelismo sempre que falarmos com os que são de fora, sabiamente, aproveitando ao máximo toda a oportunidade. A disciplina do evangelismo, ela também se aplica até ao sustento de missões, né? Seria a ideia de você orar por missões, contribuindo com os missionários, contribuindo com as igrejas que estão enviando missionários, e até se você pudesse, você sentir o desejo de você ir fazer missões. Essa também é uma forma de você praticar a disciplina do evangelismo. Não quer dizer que o evangelismo seja só você ir até o local e evangelizar uma pessoa, mas você também pode praticar isso através de missões, né? Orando e sustentando também, ou ajudando no sustento dos missionários. Então, já que se espera que o crente evangelize, e nós vimos isso no começo do vídeo, você obedecerá ao Senhor e testemunhará? Você praticará essa disciplina espiritual do evangelismo? Você está disposto a obedecer a Jesus Cristo e a começar a testemunhar intencionalmente, sem força, né, sem obrigação, sem falta de vontade? Seria essa a pergunta. Então, já que o evangelismo é uma disciplina, você planejará evangelizar? Você vai pensar em algo sobre isso? O Charles Spurgeon, né, grande pregador, em 1869, ao pregar a sua congregação, ele disse: se eu nunca tivesse ganhado almas, anelaria por elas até ganhá-las,
meu coração se quebrantaria se não pudesse fazer com que os seus corações fossem quebrantados. Embora eu consiga entender a possibilidade de um semeador cuidadoso ficar contente em não ceifar, eu não compreendo nenhum de vocês, povo cristão, que tente ganhar alma sem obter retorno e fique satisfeito sem resultados. Então, meus amados, um exemplo prático, né, que ele está dando aqui para nós, de o tanto que nós devemos nos satisfazer em ganhar almas, e nos preocupar e ter amor por essa disciplina espiritual. Quanto mais, meus amados, semelhantes a Cristo formos, mais falaremos de Cristo e da sua mensagem. Mais devemos nos disciplinar para fazê-lo. Que nos disciplinemos para viver de forma que possamos dizer como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 9, verso 23. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Então é assim que nós devemos pensar, ser co-participantes, desfrutar do poder do Evangelho em nossas vidas, né? Porque se você não estiver praticando a disciplina espiritual do evangelismo e as outras que nós estamos vendo nessa série, consequentemente você está afastado de Deus. Mas ao contrário disso, você está praticando as disciplinas, você está se aproximando de Deus e consequentemente, como Paulo diz, sendo co-participante das bênçãos que ele tem para nós. Evangelismo é uma coisa que você não pode fazer no céu, né? Essa é a capa do livro de Mark Carey, e eu coloquei aqui para a gente pensar sobre isso. O evangelismo é uma coisa que você não vai poder fazer no céu, é algo que precisa ser feito aqui, enquanto é tempo, enquanto as pessoas ainda podem achar Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente e até o nosso próximo vídeo.